Olá, pessoal, e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. A pergunta que fica é: escritores precisam ler? Eu sei que parece óbvio, mas eu já ouvi frases do tipo: eu não quero ser influenciado, eu quero manter a minha originalidade. Eu escrevo só a partir das minhas vivências. E hoje eu quero falar sobre isso com profundidade, porque talvez a pergunta não seja só sobre se escritores precisam ler, mas sim que tipo de escritor você quer ser. Então já pega sua xícara com seu chá, seu café e sua água e vamos para mais um vídeo do canal. Existe um mito muito sedutor na arte, o mito do gênio isolado. Aquele que cria absolutamente do zero, do nada, sem influência nenhuma. Mas eu preciso te contar uma coisa, não existe criação no vazio. Toda escrita é uma resposta. É também uma continuidade, um diálogo. E aqui, como uma boa professora de literatura, eu não posso deixar de recomendar um livro que me marcou muito ano passado, que é esse daqui. Eu Fui Vermeer, da Companhia das Letras. Aqui a gente vai conhecer a história do holandês Han van Meegeren. Quem foi esse cara? Ele simplesmente ficou conhecido por falsificar os quadros de Vermeer. Aí você me pergunta, como? Ele aprendeu e estudou cada detalhe, gente. E eu te digo, ele enganou o mundo da arte com isso. Mas sabe por quê? Porque ele conhecia profundamente a tradição. Ele estudou os pigmentos, ele estudou a atmosfera, ele estudou a luz, a sombra, tudo. Foi incrível ler este livro e começar a observar o tanto que ele estudou cada detalhe do pintor original. Isso fez com que muitas das suas obras fossem parar em museus muito conhecidos. Ele enganou, gente, todo mundo. Críticos da arte que estavam ali estudando anos para observar cada minuciosidade das obras de artes, ele conseguiu enganar. E dizem a lenda que alguns museus ainda possuem obras que parece ser de Vermeer, mas não é. É de Han. Agora você me pergunta, por que eu estou fazendo a indicação desse livro? Você tá falando, Mônica, então, que eu tenho que falsificar? Eu não posso ser original? Não, calma. Você consegue perceber que até para falsificar, ele precisou mergulhar na história da pintura? E isso diz muito. Se até para imitar eu preciso conhecer, imagina para criar. O que a gente entende com isso é que quando um escritor lê, ele não está copiando. Ele desenvolve consciência de estrutura, domínio do ritmo, uma percepção psicológica, uma construção de tensão. A leitura amplia nosso repertório e principalmente a consciência estética. Você começa a perceber camadas que antes você não enxergava. E aí a gente precisa trazer um exemplo na prática, o que vai desmontar completamente essa ideia de que ler diminui a originalidade. O Machado de Assis admirava profundamente Shakespeare. E não, isso não faz com que o Machado de Assis escreva que nem o Shakespeare, mas faz algo muito interessante que a gente precisa observar. Ele incorpora nos seus escritos essa intensidade psicológica, os dilemas morais, os conflitos humanos profundos, temas como ciúmes, ambiguidade moral, consciência fragmentada. Tudo isso que ele aprendeu lá lendo Shakespeare vai aparecer em obras como Ressurreição ou até mesmo o nosso clássico Dom Casmurro. Você consegue agora perceber que Machado de Assis não perdeu a voz ao ler o Shakespeare. Ele refinou a sua voz, ele refinou a forma que ele escrevia. Ele absorveu, ele transformou e criou algo novo. Isso que no final se chama diálogo artístico. A autenticidade não nasce na ausência de influência, mas sim nesse processo digestivo das influências que você consome. E eu ainda digo mais, quando você consome muita leitura, algo começa a mudar. Você pode até começar imitando, mas depois você adapta e se transforma com isso tudo. Então, para mim, a voz própria é a síntese de toda essa bagagem que você carrega. E o que mais marcou na leitura deste livro foi perceber que o falsificador ele precisou estudar muito e se aprofundar muito nas tradições. E o que me encanta no Machado de Assis é que ele dialoga com Shakespeare, por exemplo, e sem deixar de ser profundamente brasileiro. Ele colocou a sua marca ali. Isso significa que você não se anula, você acrescenta. Inclusive, esse livro me acrescentou muito como artista. Aqui vai contar uma história de um falsificador e principalmente quando começou a dar ruim e ele precisou falar para todo mundo a verdade de que ele estava falsificando. Mas o que eu aprendi com esse livro também foi algumas técnicas de pintura, de desenho, artístico, desse meio artístico, para quem não sabe, eu também sou artista plástica, e que me acrescentaram muito. Eu não preciso necessariamente copiar exatamente essa pintura, mas isso me acrescentou. A leitura me acrescentou e eu tenho certeza que te acrescentará também. Eu sei que escrever é falar, mas ler é aprender a escutar. E sem a leitura, gente, a escrita vira apenas um monólogo. Preciso te informar que a literatura nunca foi monólogo.
diálogo. Então, voltando à pergunta, escritores precisam ler? Se querem escrever com profundidade, sim. Se querem conversar e dialogar com essa tradição, sim. E se quiserem criar algo que dure, também precisa ler. Porque ninguém cria uma grande arte sem olhar para trás do que veio antes. Eles sabem que a leitura não diminui, ela acrescenta. Agora me conta você, qual vídeo você quer ver aqui no canal? Qual diálogo a gente pode continuar nos próximos vídeos? Esse canal também foi feito para vocês e esse vídeo só foi possível por conta de vocês. Então, já sabe, né? Se você gosta de vídeos assim, já se inscreva no canal, deixe seu like, ative os sininhos das notificações e eu vejo você numa próxima. Beijo!